Astrologia é uma ciência? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Talvez algum de vocês já devem ter visto um vídeo de Carl Sagan fazendo uma espécie de crítica à astrologia, na qual nesse vídeo ele fala sobre a questão dos gêmeos. Os gêmeos que um nasce, desencarna logo próximo do nascimento, e o outro vive e experiencia a fase adulta, inclusive. E dessa forma a astrologia não seria válida. Porém, o que talvez aí nesta afirmação de que a astrologia é uma farsa, de que a astrologia não funciona, porque gêmeos têm destinos às vezes muito diferentes, o que não está dentro dessa análise é justamente a ideia de que são dois indivíduos diferentes que eles têm vivências anteriores diferentes, eles têm maturidades diferentes, eles têm um nível de consciência diferente e também o seu próprio livre-arbítrio. E não só isso, não somente esses aspectos mais interiores e que são de difícil análise, mas também eles têm cada um uma necessidade de experiência diferente. Cada um vai ter que passar por experiências específicas. E por mais que eles sejam gêmeos, portanto, eles não vão ter os mesmos caminhos. Por mais que o mapa astrológico vai ali, naquele momento do nascimento, vai ser o mesmo mapa astrológico, às vezes com diferença de alguns minutos. Cada um tem a sua necessidade de experiência. Então, para falar sobre isso, a astrologia é uma ciência, eu trago primeiro essa questão, essa crítica que Carl Sagan faz à ciência astrológica. Enquanto Carl Sagan fazia uma crítica, nós temos vários autores contemporâneos, inclusive Jung, que defendia a astrologia, que dizia que a astrologia estava voltando de novo, lentamente, inclusive para dentro das universidades. Autores defendendo e utilizando também essa ciência, que é a ciência astrológica. O próprio Jung também usava a astrologia como um método. O que nós percebemos na nossa ciência, principalmente a ciência moderna, uma grande ênfase no desenvolvimento das coisas, uma grande ênfase no desenvolvimento da tecnologia. Porém, nós, como seres humanos, não temos conseguido avançar, não temos conseguido acompanhar esse avanço da tecnologia. Essa é uma reflexão bem interessante. As coisas têm evoluído muito rápido, porém nós temos conseguido desenvolver consciência, atenção, memória, imaginação. Será que nós temos conseguido trabalhar as nossas virtudes? Será que nós temos conseguido sermos cada vez mais seres humanos de fato? Portanto, essa é uma reflexão interessante. Nós não temos conseguido acompanhar esse desenvolvimento fulminante que a tecnologia, que está muito vinculada à ciência atual, vivencia. E por que poderíamos dizer que a astrologia é uma ciência? Ciência seria uma forma de investigar, de interpretar o mundo. E a astrologia também faz isso. É uma linguagem simbólica, como nós já falamos em outros vídeos aqui. A astrologia é justamente isso, essa linguagem simbólica que busca interpretar o movimento dos astros, busca interpretar e buscar entender o que representam esses astros em determinados pontos do sistema solar. Também poderíamos definir ciência como algo que busca entender, que busca compreender os princípios e as leis da natureza. E isso também a astrologia faz, tanto no macrocosmo como também no microcosmos. E se formos fazer uma relação da ciência moderna com a ciência clássica, com a ciência tradicional, a ciência moderna estaria muito focada nos fenômenos. Agora, a ciência tradicional, a ciência clássica, ela estava mais voltada em vários momentos históricos para a causa dos fenômenos. Isso é interpretação, isso a astrologia também faz. Faz quando pessoas que buscam dar um bom sentido para essa ciência astrológica. Portanto, a ciência sempre busca e deve buscar a verdade.
A ciência deve buscar os arquétipos. Essa palavra arquétipo, utilizada por Platão, por Plínio, Cícero e Jung, está no livro egípcio Corpus Hermeticum também. Então, essa palavra arquétipo seriam esses padrões, esses modelos celestes para onde tudo está caminhando, a natureza, o ser humano. Portanto, a ciência astrológica, ela é o resultado de muita observação. Por isso que ela pode ser considerada uma ciência. E é interessante também entender que a astrologia, ela vai se manifestar em momentos históricos de maneira distinta. Porque na minha visão, a astrologia ela também é um ser vivo. E se ela é um ser vivo, ela também teria os seus ciclos. Por isso que muitas vezes a astrologia estava bastante vinculada às civilizações antigas. Em alguns momentos históricos, ficava de forma clandestina, sendo cultivada por poucos grupos e poucas pessoas, seja porque era proibido em determinado momento histórico, seja porque esses elementos de interpretação dos fenômenos tinham sido esquecidos. Enfim, a astrologia ela é um ser vivo e ela se manifesta de distintas formas em momentos históricos diferentes. E hoje, no século XXI, nós temos a astrologia de novo, então, vindo à tona com muita força, desde o século XX e agora nesse século atual, se manifestando de uma forma. Agora, a astrologia dos próximos séculos é muito provável que seja um pouco diferente. Talvez alguns regentes mudarão, talvez algumas interpretações mudarão, porque a própria humanidade, enquanto ser vivo, vai evoluir. E a astrologia, como ciência, também vai avançar e vai ter as suas naturais modificações. Isso porque a ciência astrológica, como todas as demais ciências, é uma forma de buscar o enigma, é uma forma de vislumbrar cada vez mais realidades distintas e cada vez mais sutis. Isso também é ciência, é uma maneira de buscar enigmas. E é uma maneira lógica. A própria astrologia também ela é muito lógica, ela é matemática. Porém, além dessa análise lógica e matemática da posição dos astros, também existe um outro ponto muito importante que precisa ser desenvolvido dentro da ciência astrológica, que é a intuição. A esoterista e ocultista Helena Blavatsky dizia: a intuição ela é superior à razão. Um outro esoterista e filósofo também oriental, chamado Nilakanta Srihan, dizia que a intuição é essa capacidade de ver as coisas internamente, é a capacidade de captar a essência das coisas. Portanto, a ciência astrológica precisa disso, dessa maneira matemática, racional, prática, lógica, mas precisa também da intuição para interpretar e entender o que está ali escondido naqueles aspectos, naqueles posicionamentos. E o próprio Albert Einstein, um grande cientista, também falava sobre isso, de que o que realmente tem valor é a intuição. Portanto, a intuição ela não faria parte dessa dimensão mental, dessa maneira racional de buscar entender as coisas. Mas a intuição seria uma faculdade sutil e muito profunda da alma humana. Portanto, quando a intuição se manifesta, é a nossa alma que está falando, e não o intelecto, e não a nossa mente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. E até o próximo vídeo.